Se você quer se tornar um amante inesquecível e levar sua parceira a orgasmos intensos, que a deixam sem fôlego e completamente entregue ao prazer, existe uma técnica de sexo oral que a maioria dos homens desconhece e que pode transformar completamente a experiência dela. Vou te revelar exatamente como dominar essa técnica em 3 passos simples, mas poderosos. Quando aplicados com precisão, eles vão fazer com que ela tremule de prazer, respire fundo e te olhe como se você fosse o único homem capaz de lhe dar tanto êxtase. Sou especialista em saúde masculina e urologia, e vou te guiar pelos segredos que tornam o sexo oral não apenas bom, mas extraordinário, desde a anatomia até o ritmo ideal. Mas antes de qualquer técnica, 2 pilares são essenciais: consentimento e conforto. Pergunte de forma sensual, sem quebrar o clima: posso te provar? E durante o ato, faça pausas rápidas para ajustar: assim está bom? Mais suave ou com mais pressão? Lembre-se, um sexo oral memorável não é uma corrida, é uma escalada prazerosa. Se sua mandíbula ou pescoço cansarem em poucos minutos, você não chegará ao topo. Primeiro passo: posicione-se para o sucesso. A maioria das mulheres se sente mais à vontade deitada de costas, com um travesseiro sob os quadris para inclinar levemente a pelve. Esse pequeno ajuste aumenta a sensibilidade e facilita seu acesso. Peça que ela abra bem as pernas: quanto mais espaço, mais prazer. E não se esqueça do seu próprio conforto: use um travesseiro para apoiar os joelhos se estiver ajoelhado ou ajuste a altura da cama para evitar tensão no pescoço. Se precisar, trabalhe de lado ou sente-se em uma cadeira. O segredo é manter a respiração fluida e os movimentos naturais, sem pressa. Segundo passo: construa o prazer com paciência. Um orgasmo intenso leva tempo, em média, de 10 a 15 minutos, às vezes mais. Não vá direto ao ponto. Comece com beijos lentos e mordidas suaves na parte interna das coxas, uma área cheia de terminações nervosas e frequentemente negligenciada. Aproxime-se devagar, depois afaste-se um pouco, como se estivesse dançando com o desejo dela. Ao tocar a vulva pela primeira vez, evite pressão ou velocidade máxima. Comece com beijos e lambidas suaves nos lábios externos, depois nos internos, criando uma expectativa deliciosa. Quando chegar à região clitoriana, use apenas a ponta da língua, em movimentos lentos de baixo para cima, tão pausados que você poderia contar até 5 entre cada um. A ponta é mais delicada, a parte plana da língua é mais intensa e deve ser guardada para depois. À medida que ela se excita, amplie o contato, alternando entre a ponta e a superfície da língua. Mas evite pressionar diretamente o clitóris no início: a maioria das mulheres prefere estímulos indiretos, através do capuz. Aumente o ritmo e a intensidade aos poucos, sempre observando as reações dela. Quando encontrar um padrão que a faça arquear as costas ou prender a respiração, mantenha-o. A consistência é a chave: mudanças bruscas interrompem o prazer. Se ela gosta de uma sucção leve, alterne entre sugar e deslizar a língua. Se prefere um toque mais amplo, use a língua achatada. E sempre mantenha a mandíbula relaxada, respirando pelo nariz para que seus movimentos sejam fluidos e controlados. Terceiro passo: domine a arte do quase lá. Muitos homens aceleram quando sentem que ela está próxima do clímax, mas o segredo para um orgasmo arrebatador está em frear no momento certo. Quando perceber os sinais: respiração ofegante, coxas se fechando, barriga contraída, mãos agarrando os lençóis, continue o ritmo por mais alguns segundos e então pare. Não a abandone. Mude para beijos nas coxas, na barriga ou nos seios, enquanto sussurra palavras quentes: você é deliciosa. Vou te levar ainda mais longe. Depois de 20 ou 30 segundos, retome o mesmo padrão que a levou à beira do prazer. Repita esse ciclo 2 ou 3 vezes. A primeira subida pode levar 10 minutos, as seguintes serão mais rápidas, pois excitar se acumula. Na última vez, não mude nada, mantenha o ritmo até ela explodir em um clímax intenso, com tremores e gemidos profundos. Para potencializar os resultados, use as mãos com inteligência: uma pode afastar suavemente os lábios internos para expor o capuz clitoriano, enquanto a outra segura seu quadril ou faz uma pressão sutil acima do osso púbico. Lubrificante à base de água, com sabor, pode tornar tudo mais suave e prazeroso. Se o clitóris ficar muito sensível, alargue o contato da língua e reduza a pressão, voltando para as bordas antes de estimular o centro novamente. Se ela gosta de estímulo interno, insira um dedo em um movimento de venha aqui, enquanto mantém um ritmo oral que já está levando ao êxtase.
Movimentos pequenos fazem toda a diferença, nada de pistão. Higiene e detalhes fazem a diferença: unhas curtas, mãos limpas, hálito fresco, uma toalha macia e água por perto para não interromper o momento. Se tocar a região anal, lave as mãos ou troque de luva antes de voltar à vulva. E se alguém sentir desconforto, ajuste a posição sem perder o ritmo, vire seus quadris, reposicione o travesseiro ou mude a altura dos joelhos. Palavras certas mantêm ela conectada ao prazer. Use frases curtas e no presente: aqui, assim. Você gosta? Elogie suas reações: esse gemido. Não segure nada. E depois do clímax, não se afaste abruptamente, diminua a intensidade aos poucos, deixando-a desfrutar cada última onda de prazer. Com essas técnicas, você não só vai satisfazer, mas vai criar uma experiência tão intensa que ela vai querer repetir sempre. Desacelere com maestria. Troque os toques precisos por palmas quentes e beijos suaves, como se cada gesto fosse uma promessa de que isso não acabou. Segure suas coxas ou a cintura enquanto seu corpo se entrega aos últimos tremores, como se você estivesse ancorando-a de volta à terra. Ofereça água não como um gesto mecânico, mas como um cuidado que diz: eu estou aqui, mesmo agora. Beije-a sem pressa, deixe o silêncio entre vocês ser preenchido apenas pela respiração dela, ainda irregular, ainda sua. É assim que os amantes inesquecíveis fecham o ciclo, firmes do início ao pouso, sem soltar a mão dela nem por um segundo. Se você está saindo de um jejum de intimidade ou reconstruindo a confiança em si mesmo, saiba que não existe atalho para a excelência, existe apenas a prática atenta. Aprenda a ler seus sinais como se fossem um idioma só seu, a maneira como ela prende a respiração, como os dedos se crispam no lençol, como o corpo se arqueia quando você acerta o ritmo. Repita o que funciona, mas não por rotina, por domínio. Construa devagar. Leve-a ao limite 2 vezes antes de deixá-la explodir. Termine com uma intensidade que faça seus olhos se fecharem e as unhas cravarem em suas costas. Isso não é sobre truques baratos. É sobre 3 coisas que nenhum manual ensina direito: paciência, para esperar o momento certo, ritmo, para guiá-la sem forçar, e cuidado, para fazê-la sentir que isso importa mais do que o orgasmo. Quando você entrega essa combinação, não precisa perguntar se foi bom. Você sente, no jeito como ela inspira fundo contra seu peito, como os músculos dela relaxam de uma vez, como os olhos brilham quando finalmente o encaram. É a diferença entre transar e ser lembrado. E se quiser potencializar o que a natureza já lhe deu, circulação afiada, resistência que não falha no momento decisivo, ereções que respondem ao primeiro pensamento, há 2 opções que os homens que me procuram juram por resultados. A primeira é o extrato orgânico de melancia, rico em L-citrulina,